Boa noite. Nosso grupo vai apresentar o trabalho sobre manejo integrado da ferrugem no cafeeiro, composta pelas alunas Isabela Alves, Isabela Sequalini, Laura, Mariana e Samira, e a professora Joana, da turma agropecuária I. A ferrugem do café. Ela é considerada uma doença que mais necessita dos controles no cafeeiro, porque ela atinge de uma forma brutalmente. Apresenta uma coloração amarela, escura e para o tom de marrom. Isso se deve à presença de pústulas. Os esporos da ferrugem são espalhados pelo vento, que vão germinar e dessa forma penetrar nas folhas, de forma que vai afetar o bom desenvolvimento e todo o crescimento do cafeeiro, e também diminuindo na taxa fotossintética e até gerando a perda de capacidade para produzir o carboidrato causado pelo caimento das folhas. Aqui, como podemos ver, é o ciclo da ferrugem até gerar as perdas no cafeeiro. E as condições favoráveis. A presença de alta umidade e calor, incidência maior entre novembro e dezembro, nessa época, e janeiro é o período mais chuvoso, sendo assim vai apresentar o surgimento dessas manchas nas folhas. As lavouras adensadas também apresentam maiores sintomas de ferrugem, pois tem microclima propício ao desenvolvimento do fungo. Os sintomas e os danos. Bom, a planta ela apresenta manchas cloróticas possíveis de serem vistas com as folhas colocadas contra a luz. As manchas na face inferior da folha de coloração amarelo-alaranjada. As lavouras, elas são adensadas, também apresentam maiores sintomas de ferrugem, pois têm microclima propício ao desenvolvimento do fungo. A carga de frutos por plantas também influencia na incidência da ferrugem. Quanto mais as plantas produzem, mais suscetíveis ficam à doença. Em média, as perdas ficam entre 35% quando as condições climáticas são favoráveis ao desenvolvimento da doença. Mas quando coincidem períodos de estiagem prolongada com alta incidência do fungo, os prejuízos podem ultrapassar 50%. O monitoramento da ferrugem do cafeeiro. Bom, o monitoramento ele deve ocorrer entre novembro e junho, onde é a época de ocorrência da doença. O monitoramento pode ser adotado juntamente com outros métodos, como a aplicação de fungicidas cúplicos, preventiva ou via solo. Para monitorar o cafezal, divide em talhões uniformes, coletando-se 10 folhas por planta do terço médio. Ao final, conta-se o número de folhas com ferrugem e aplica-se a forma abaixo para calcular o percentual de incidência da doença. No caso, a gente pode ver a fórmula, que é o porcento de incidência é igual ao número de folhas de ferrugem dividido pelo número total de folhas vezes 100. O controle químico, quando é feito via foliar, é feito com fungicida de ação sistêmica, principalmente dos grupos triazóis e das estrobilulinas. E quanto ao uso via solo, é também de ação sistêmica, mas deve atentar para a sua aplicação em condição de umidade suficiente para uma pronta absorção pelas raízes. Mesmo após a aplicação do fungicida, o monitoramento deve continuar. E quando a infestação alcançar o nível de controle, pulverizar novamente, onde deve-se respeitar o período de carência do produto usado. Em síntese, quando a doença ainda apresenta incidência inferior a 5%, pode usar fungicida protetores à base de cobre, e se a incidência atingir 5% ou mais, aí deve aplicar um fungicida sistêmico e, após o período de carência, aplicar
de 15 em 15 dias um fungicida protetor, até que a incidência seja menor que 1%. O controle químico, a gente escolheu o Buran, que ele tem um registro no Ministério 7409. A empresa é o Ono. A composição dele tem um ingrediente ativo de flutriafol e a concentração é 125 gramas por litro. O grupo dele é o triazol, um fungicida, e o tipo de formulação dele é suspensão concentrada. O Buran é um fungicida sistêmico do grupo triazol, suspensão concentrada, que contém 125 gramas por litro, que tem o ingrediente ativo flutriafol, que é utilizado nas culturas, na parte aérea das culturas agrícolas. Aqui a bula. A dose dele é de 1,5 a 2 litros por hectare. A calda terrestre é 500 litros de caldas por hectare. Intervalo de aplicação. Deve ser realizado no máximo 2 aplicações em intervalo de 30 dias, de acordo com as condições ambientais e incidência da doença. O intervalo de segurança é 30 dias e deve se aplicar quando atingir o nível de infecção de 5%. Aqui o intervalo é maior e também sobe a dose, aumenta a dose. É 3,5 a 5,5 litros. A calda terrestre de 3,5 a 5,5 litros de calda por hectare. O intervalo de aplicação não tem, é só uma aplicação que deve fazer, só que aí aumenta o intervalo de segurança, é 120 dias. A época de aplicação dele é uma única aplicação, sem nenhuma diluição, e quando a cultura estiver no estágio de floração. Pulverizar o produto no solo, com jato ou bico, dirigindo a aplicação sob a proteção da copa. E agora as condições climáticas. A temperatura tem que estar inferior a 27 graus, a umidade relativa 60% e o vento de 10 km por hora. A intervalo de segurança, se for aplicação foliar, é de 30 dias. E se for aplicação no solo, é 120, como eu disse no slide anterior. E o intervalo de segurança não deve entrar na área em que o produto foi aplicado antes da secagem completa, que é no máximo de 24 horas após a aplicação. E caso necessite entrar antes desse período, utilizar os equipamentos de proteção individual, que é recomendado para o uso durante a aplicação para não ter nenhum problema, né? Além do controle químico, a gente pode fazer também o controle cultural, que usa algumas variedades que têm apresentado resistência, como o Guarinini, Robusta e Apotã, uma adubação equilibrada, a utilização de cultivares tolerantes e resistentes e podas sistemáticas. E o controle biológico da ferrugem do café, ele pode ser feito com Bacillus subtilis 24 horas antes da inoculação dos eridinosporos, de Emilena vastatrix, que foi efetivada em controlar a infecção em discos de folhas. O manejo integrado da ferrugem do café, ele é basicamente envolve todos os tipos de controle, tanto biológico, cultural e químico. Recomenda-se que use sementes sadias, variedades resistentes, rotação de cultura, época adequada da semeadura e adubação equilibrada, manejo de irrigação e outros, visando o melhor sistema. Integração de um ou mais tipos de controle. Bom, pessoal, estou aqui na lavoura do Sr. Paulo. Essa lavoura aqui, ela era para estar produzindo bastante o ano que vem. E devido à seca e também à ferrugem que atacou demais
a produção está comprometida, né? Esse café aqui, ele deu bastante flor esse ano, mas vocês podem ver que as folhas agora que tá nascendo, tá brotando tudo, ele ficou desfolhadinho, vocês podem dar uma olhada aqui na lavoura. E ele tá bastante chumbado já, os cafezinhos. Era para estar produzindo bastante no ano que vem, não vai estar produzindo. E agora que poderia estar direcionando, né, energia para esses chumbinhos de café, vai estar direcionando para as folhas. E ainda não choveu o suficiente. A ferrugem, ela pode gerar perda de até 70% na produção, ou seja, na próxima produção do ano que vem. Então, fazer o controle dessa doença ela é a principal doença, né, do café, que afeta aqui. E então fazer o controle dessa doença, o monitoramento é muito importante. O controle mais importante que todo produtor deveria fazer é o manejo integrado de doenças. Porque, como a gente sabe, a ferrugem ela ataca a parte foliar, gera uma área fotossintética menor na planta e acontece uma desfolha precoce, como vocês podem estar vendo nessa lavoura aqui. Então, o manejo integrado é muito importante ser feito, controlar a doença na época certa, não esperar esporular, né, para disseminar mais essa doença. Então, o monitoramento, o controle químico integrado gera um melhor controle dentro da lavoura. E é isso que nós tínhamos para passar para vocês. Nosso muito obrigado. E passando aqui só para mostrar para vocês o que a ferrugem fez com esse café aqui.